Boa Tá bom. noite! E aí, povo de Deus, boa noite, Kaoma, boa noite a todos que estão aí online. Estamos na nossa lição número 5 aqui, ó, do Palácio ao Pasto. E hoje nós vamos fazer duas lições, hein? Hoje vai ser especial, porque são pequenininhas, mas muito importantes. Queria fazer uma oração com vocês, feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Esteja conosco neste estudo, envia teu Santo Espírito para nos dar entendimento. Pedimos por Jesus. Amém. Calma, vamos aproveitar Amém. hoje porque está acabando a parte Vamos. light de Daniel. Vai começar a parte mais difícil. Apesar que não é tão difícil quanto o Apocalipse, mas fica um pouco mais difícil, mas é benção. Vamos lá, abre, pega a sua Bíblia aí, dá um cheirinho. Estou hoje aqui na Bíblia Andrews, ó. Beijinho no coração. Daniel, capítulo 4. Tirar. Daniel, capítulo 4. Vamos ver hoje Sim. que aconteceu com Nabucodonosor, um homem estável, né? Ele aceitou Deus no primeiro capítulo, no segundo faz a estátua, no terceiro ele já bota os caras na fornalha ardente, no cinco ele é só assim. Mas esse vai É, vem causou um dano psicológico muito forte e espiritual nele. Nós vamos ver isso aqui agora. Daniel 4, verso 3. Lê pra gente aí. quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Olha só, quem está falando isso aqui é Nabucodonosor. Parece aqui nesse capítulo, porque ele começa assim, ó, versículo 1, ó, o rei Nabucodonosor pareceu bem. Aí tem uma fala, Altíssimo tem feito para comigo, ó. O final do verso 2, ó. Pareceu-me bem fazer Uhum. conhecidos sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Aí ele tem essa frase. Olha o verso 4 como começa. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa. Parece que Daniel escreveu um relato, um testemunho do que aconteceu com ele. Aqui ele dá um Uhum. testemunho. Então, não é Nabucodonosor que escreveu, né? Mas ele relata a experiência que leva o louvor a Deus, ao Deus de Daniel, né? Então, ele está Sim. adorando aqui, ó. A pergunta era assim, ó. Que declaração fez Nabucodonosor? Das grandezas de Deus, né? E o que trouxe Isso. espanto ao rei? 4 verso 5. Lê pra gente aí. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Parece que já viu esse filme, né? Ele é tão instável. Uhum. Agora ele recebe um sonho, ele fica de novo preocupado, né? Tem que parar com isso. Sim. Vamos lá. Que pessoas foram novamente chamadas para decifrar o sonho? Vamos lá, vamos ver se tem um déjà vu aqui. Espera só um pouquinho. Boa noite, Josi, Jário, bem-vindos aí. Estamos em Daniel 4, verso 7. Calma. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Tá tendo um déjà vu aí? Esses caras não servem para Uhum. nada. Eu tinha mandado embora, ó, muito tempo atrás. É tipo assim, funcionário Pois. público de Brasília, especificamente do Ministério do Palácio do Planalto. Fazem nada. Os caras não resolvem nada, só serve para dar pitaco. Eu mandava embora, porque tem funcionário público que trabalha, né, Josi? Principalmente os que estão na escola, no hospital, os caras têm que ralar todo dia. Mas lá no palácio, ah, que coisa boa, né? De manhã tem que tomar um cafezinho, aí descansar porque tomou um cafezinho, né? Desculpa aí você É, tá assistindo funcionário. Se você trabalha, parabéns, você é uma exceção, né? Mas esses caras aqui, ó, não faziam nada. Porque toda vez chamava os caras, cadê? Não tem resposta, né? Mas vamos lá. sim. Descreva o sonho. Vamos ver o sonho aqui. Lê para nós, Icama, do verso 10 até o 17, tá? Vamos ver o sonho que ele teve Tá. aí. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. E havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: Derribai a árvore,
cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada como com cadeiras de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja o, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Até 17, né? 16, 17. Tá grande aí, mas vamos lá. Tá? Mudei-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e, e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui, constitui sobre eles. Olha só, uma visão que eu queria que você lesse toda, porque é uma visão pouco lida em Daniel, é a visão de uma grande árvore que tem muitos bichos, muita gente embaixo dela. E aí o anjo manda Aham, cortar e acabar com tudo. Só ficou uma cepa ali, só aquele troncozinho com a raiz. Só que ela não podia aham, crescer porque ela era impedida pelo bronze e pelo ferro, tá certo? Que eram outros reinos aí que a gente já estudou. Mas uhum, é, essa árvore, olha o verso 16, é meio confuso, ó. Mude-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem. Parece que essa árvore representa um homem, né? E lhe seja dado uhum, coração de animal. Então, como era uma árvore que tem coração de homem, então assim, temos que entender a visão. Qual que é o segredo para entender a visão? Pergunte para Daniel, que Daniel desvenda os exatamente. mistérios, né? Então, vamos lá. No verso 20, ó, 4 verso 20, eu vou ler agora aí. A árvore, ó, Daniel explicando. A árvore que viste, cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, em que todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra e cujos ramos das aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e viste forte a tua grandeza, cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então, essa árvore era Nabucodonosor, que sustentava muita gente. O reino dele chegou longe. Aí, ele sempre fica feliz no Aham, começo, né? Nabucodonosor, ai, que lindo, eu sou a cabeça de ouro. Agora, assim, eu sou a é, árvore agora, né? Sempre dá uma é, motivação. Aí depois é o golpe, né? Tem que lembrar que a árvore foi cortada. Vamos lá, verso 25. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer erva como os bois, será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, que quer quem ele quer. Olha só, então assim, você é árvore, mas vai ser cortado, você não vai reinar mais, e em vez de ser homem, você vai virar bicho e vai comer pasto. É isso que diz a visão. Nabucodonosor ficou pasmo com essa visão aí, né? Então, qual uhum. declaração feita pelo rei trouxe o juízo divino? 40 verso 30. Quem quer ler para nós aí, sem ser eu e a Kaoma? Tem alguém disposto aí, ó? 30 e o 31. 4, verso 30, É, 31. verso 30 e 31. Vamos ver se tem uma voz aí nova aí. Capítulo 4, 31. Agora sim, depois dessa visão, depois da explicação, o que foi que Nabucodonosor falou? Olha só a reação dele em relação a essa visão aí. Lê para nós, calma mesmo aí. Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Olha só, ele falou assim: que caiu meu reino, mas não sou eu, Nabucodonosor, não é o meu reino da Babilônia. Aqui ninguém mexe, quero ver quem derruba essa Babilônia aqui. E aí Deus falou: passou de ti o reino. E no mesmo instante, Nabucodonosor virou um bicho doido, né? Quer ver? Vai no verso 34. Mas Mas ao ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, volto ele a falar, né? Levantei os olhos ao céu. Não, vamos para cima, porque verso 33, tá? Desculpa aí.
No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso dentre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Então, olha só, na hora que ele se gabou de ser o cara da Babilônia, ele ficou doido, a ponto, tem uma doença, tem esse nome, mas eu não sei se foi bem dessa doença que ele teve problema aí, mas ele virou bicho, ele ficou tomando banho, morando fora de casa, no orvalho, cresceu o pelo dele, cresceu as unhas, ele ficou 7 anos ali completamente bicho, um bicho, sem voltar para casa. Eu conheci um camarada que ele capotou um carro em Vitória, Espírito Santo, e aí morreu a mulher dele e as duas filhas no acidente, e ele ficou, não aconteceu nada com ele. Ele ficou zuretado a cabeça e não conseguiu voltar para casa. Começou a andar a pé por Vitória, veio embora, veio caminhando. Vitória ali, passou Minas, ele veio até Goiânia a pé, chegou até Morrinhos, que é muitos quilômetros. E ficou em Morrinhos 6 meses morando embaixo de uma caçamba, daquelas de caçamba de entulho, ela estava virada, ele ficava embaixo junto com 2 cachorros, ficou ali um ano morando com eles, sem tomar banho, sem cortar cabelo. Quando a gente encontrou ele na caçamba, o pelo dele cobria o rosto todo, só ficava os olhos de fora. Cresceu esses pelinhos pequenos aqui, cresceu tudo. E as unhas, ele parecia um bicho mesmo. E bebia muito. Um dia, bêbado, ele foi para a porta da igreja e falava assim: Pastor, mas ele não entrava, ele ficava sentado na porta, a porta aqui assim, ele virava assim: ora por mim. Aí ficava assim: Pastor, esquece de mim. Só que ele ficava atrapalhando o sermão. Eu falei: Não, entra aí que eu vou orar por você. Eu falei assim: Eu não quero atrapalhar, ele dizia. Eu falei: Mas você está atrapalhando aí, né? Você fica gritando aí de fora. E aí um dia, um comportor, um menino que estava lá na campanha, falou assim: Eu tenho uma roupa nova para te dar. Você quer? Eu falei: Quero. Tá meio bêbado. Ele falou: Mas tem uma condição, você tem que tomar banho para te dar essa roupa. Aí levou ele na igreja, deu um banho nele, cortou o cabelo dele, cortou a barba, comprou a gilete, comprou a roupa e demos um banho nele depois de 1 ano e meio sem encostar na água. Só chuva mesmo. E ele parecia 30 anos mais novo. E quando ele olhou no Nossa. espelho e viu quem ele era, ele meio que lembrou de que ele era uma pessoa, porque ele não, nem se considerava uma pessoa mais, tipo um bicho, morava com os cachorros. E nós botamos ele numa clínica, ele parou de beber, ele foi batizado, se converteu, coisa mais linda da história dele, ele era um pintor muito habilidoso, acabou pintando a igreja, e foi uma bênção. Mas você vê, ele ficou como um bicho. Nabucodonosor ficou assim, totalmente debilitado, e o filho dele assumiu o reino no lugar dele, porque ele não tinha como. Olha o verso 34 aí, ó. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, e nem fazer, nem lhe dizer o que fazes. Você vê que ele reconhece, como assim, que não tem quem possa impedir Deus. Não tem domínio sobre a terra que tem poder para colocar Deus em segundo lugar, para ser maior do que Deus. Ele reconhece isso, mesmo sendo governador da Babilônia. Ou seja, Uhum. o presidente dos Estados Unidos, da China, o Putin, ninguém desses homens, eles se acham poderosos, mas Deus, quando quer uma coisa, não tem quem. Olha o 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os teus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Olha que lição que Nabucodonosor dá na gente aí, né? Não tem, sabe quem? Tem muita gente que enriquece assim, ganha um dinheiro aí num projeto, sei lá, uma herança, aí já pensa, eu não preciso de Deus. Agora eu sou rico, vou me... E na Europa é muito assim, né? As pessoas têm muito dinheiro, muita estabilidade, acham que Deus não existe, não precisa de Deus. Sabe? Todo ser humano precisa de Deus. Quanto mais poder você tem nas mãos, melhor ficar perto de Deus. Porque a Sim. gente precisa dele, né? E no final da lição aqui, ó, ele faz a segunda pergunta aqui, ó. Vocês, né, reconhecem que são pecadores e que o coração sempre é mau, por isso desejam ser purificados pelo sangue de Jesus?
Hum. É ele que purificou Nabucodonosor e ele que pode purificar a gente. Ó. Nunca mergulharei das coisas que Deus me permite realizar, mas sempre darei a ele toda a glória. Vocês reconhecem que tudo que vocês têm vem de Deus? Sim. E depois, assim como Nabucodonosor, vou usar a minha influência junto aos amigos, familiares, para exaltar as obras de Deus. Foi o que testemunho que ele deu, né? Exaltando o nome de Deus. Mas como é um capítulo pequenininho, vamos seguir. Olha só, Nabucodonosor, então, ficou majestoso de novo, só que ele morre, fica velho, e o filho dele assume. O filho dele vai para uma missão de guerra muito complexa, que demorou muito tempo. E quem fica no reino é o seu neto, Belsazar. E é sobre ele que fala o capítulo 5. 5 verso 1. Lê pra gente aí. Josi, Pastor, ah, me tira uma dúvida. Nabucodonosor escreveu só esse capítulo 4, olha porque você só. vê que ele relata, né, que quando a Eu, gente fa- lê aí, é ele escrevendo, parece, né? eu falei no começo aqui, mas assim, vou falar, mas porque pode alguns ter pego também aí, chegaram depois, é o seguinte. Quando ele fala eu, na verdade, não ele está escrevendo. É Daniel que está escrevendo um relato, um testemunho dele. Então a gente acredita que Daniel escreveu um relato, testemunho de Nabucodonosor. Então ele meio que escreveu as palavras do rei, porque o rei queria deixar esse testemunho, mas o próprio Daniel que escreveu, mas nas palavras de Nabucodonosor, tá bom? A gente não acha que ele escreveu mesmo a punho, né? Até porque está em aramaico essa parte aqui, até o final vai em aramaico, né? Então, não que ele não soubesse escrever aramaico, eu não sei, mas a princípio foi Daniel que escreve. Tem um momento que para aqui, Daniel toma a primeira pessoa de novo, depois volta para Nabucodonosor, e porque Daniel explica para ele aqui, ó, o verso 22. Quer ver? Pega o 4, 22. És tu, ó rei, que cresceste, viste ser forte. Ele fala, és tu. Então, é Daniel escrevendo aqui, falando para o rei. E ele vai escrevendo, e quando o rei confessa, ele escreve, eu, rei. Então, parece que é um autor só, mais dois relatos, né? O relato completo. Ok? Aqui na Bíblia Andrews, fala assim, ó. Quer ver? 4:4. Eu, Nabucodonosor, o rei relata a experiência que leva o louvor ao Deus de Daniel. E aí ele fala que o rei relata, mas escrito por Daniel. A gente corta o espirro na edição, não tem edição nenhuma esse vídeo. Vai do jeito que tá, né? É só play, né? É isso aí, ó, não fala muita coisa, não. Aí Ok? você esqueceu de colocar os outros vídeos lá, viu? Esqueci, foi? Esse pastor, eu vou falar para você. Vou ver se eu lembro hoje. Eu vou colocar. Vamos lá. Capítulo 5, verso 1 a 4. Quem ia ler para a gente aí, 1 a 4? A Kelma, que apareceu com o seu rosto formoso aí para nós. Você lê para a gente, Kelma, o versículo 1, 2, 3, 4. Do capítulo 5, né? Isso, isso. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1.000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Olha só, dá uma paradinha antes de eu. Pera um pouquinho, só para a gente ver o que acontece. Nabucodonosor morre. Aqui fala que ele é filho, Nabucodonosor seu pai. Ele não fala que é filho. É sempre assim, o rei, quando ele marca, ele vira o pai de todos. Davi, assim, assumiu Josias, fez coisas boas como seu pai Davi, mas não era, ele era tataraneto, certo? Então, esse pai era descendente. É que a palavra pai também pode ser traduzida. Aqui fala assim, ó. Belsazar foi corregente de Nabonido, né? De 555 a 539. Aí fala assim, escritos, tal, rei da Babilônia, eruditos, não fala a questão da paternidade aqui. Mas lá na frente você vai ver. Ele fala que, vai ver que ele não é pai, é descendente de Nabucodonosor, tá? A palavra pai é usada assim no hebraico. Mas olha o que ele pega. Calma, ele pega, ele sim, quando você invade um país lá que é idólatra, você pega os deuses deles e Sim. zomba dos deuses deles. Eles não tinham Deus no templo. Então ele pega o quê? Os utensílios, os copos que bebiam a ceia lá, sei lá, a prataria, e usa para o banquete dele
para tomar com mulheres e concubinas. Era um grande surubão, assim, um negócio perdido. E ele usou as coisas do templo de Deus. Olha só que ponto chegou Belsazar. Continua aqui, por favor, o 3 e o 4. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então a ideia aqui era afrontar Deus, né? Bebendo com mulheres e adorando os deuses de ouro, de prata e tal, usando as coisas do templo. Então o que aconteceu enquanto eles estavam bebendo lá? Vê para nós aí, calma, 5 e 6 agora. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam: defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. No português mais atualizado, a gente fala assim, ele borrou as calças, né? É a tradução mais atual aí que a gente pode, né? Ele tá acabado aqui, ele começa a bater os joelhos, relaxou, aqui, ó, seus lombos se relaxaram. Ele se acabou aqui. O que acontece? Você vê uma mão, pensa, na laje ali do templo dos deuses babilônicos, no jantar, no banquete, um dedo, do nada aparece um dedo, gente. Eu nunca vi coisa assim, mas se eu ver só uma unha voando, eu já borro as calças, como diz o texto aqui, né? Uma unha voando. Imagine um dedo inteiro. E ele está escrevendo, o dedo escreve uma mensagem na parede. E agora ele vai ter um déjà vu de novo. Porque o que acontece quando você vê um enigma na parede? Vamos ver lá. Que atitude tomou o rei diante da escritura na parede? É um negócio que é o erro sendo repetido centenas de vezes. Ó, eu vou ler para vocês o verso 7. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem quem? Os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, os caras que não fazem nada da Não vida. aprendi nada, os caras não aprendem. Os caras não aprendem. É que eu falo assim, ó. A gente zomba aqui de Belsazar, mas nós somos um pouco assim, sabe? A gente insiste em usar os mesmos métodos, as mesmas coisas erradas para ter soluções diferentes. Não adianta procurar encantador. Gente, você está olhando para mim aí na internet, ó. Você não adianta procurar a cigana, procurar cartomante. Não adianta. Se a cartomante soubesse o futuro, ela não morava naquela casa caindo que ela morava num palácio. Se ela soubesse o número da cena, ela não dava para você, ela mesma jogava na cena, né? Então, assim, se ela soubesse trazer o marido especial em 3 dias, ela estava bem casada, com uma família linda, mas ela não traz. Me escuta, crente, eles não adianta, não fica malhando ferro frio, não tem resposta. O mundo, o diabo, os encantadores não têm resposta para gente. Olha o verso 8 aí, ó. Não. Continuar aqui, ó. Falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Olha aqui, ó, a dica. O terceiro no reino. Ele falou, vai ser o segundo, porque ele vai ser o primeiro, né? Então, quem acertar o que está escrito vai ser o segundo. Não, vai ser o terceiro. Por quê? Nabonido era o primeiro que estava em missão. Belsazar era o segundo. E o terceiro ia ser esse camarada aí. E aí, no verso 8, ó. Então entraram todos os sábios do rei, mas ó, eu mandava embora. O dinheiro gasto à toa, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber o rei a interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei e mudou-lhe o semblante, e seus grandes ficaram sobressaltados. Então, não responderam. Eu fazia o seguinte, ó, mandava todo mundo embora, contratava só, sim, uma pessoa para limpar ali o palácio, um para servir um chá, o resto tudo eu mandava embora, economizava. Não serve. Olha, e esses caras comiam, hein? Então, olha só a pergunta 4 aqui.
Que conselho a rainha mãe deu ao rei? Aí vem os conselhos de uma mãe que já está vendo essa bagaceira acontecer há muitos anos. Lê para nós aí, quem lê para a gente aí o versículo 10, 11 e 12. Calma. Calma. Vai lá, Eu calma que eu leio. próximo, calma, lê. Vai lá, calma. 10, 11 e 12. Alguém falou que vai ler aí. Não, acho que foi eu que falei só. Pode ler, pode ler. A Josi, eu falei, mas lê, calma. Depois a Josi lê. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Então te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. O 12 também? 12 também. Portanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Olha só, é quase que se repetindo. Daniel ficava assim, vai e vem. Agora, esse rapazinho aí, esse rei interino, fazendo besteira, uma mão aparece, chama Daniel. Só que Daniel tem um problema, né? A gente já viu também, a gente já conhece um pouco a história. Daniel interpreta e ponto final. Ele não está querendo candeia de ouro, roupa de púrpura, né? Ele não está muito aí para essas coisas. Ele quer dizer o que Deus está mandando dizer. E a mensagem é muito dura, né? A mensagem aqui, ó, no versículo 23. Mas vamos ver o 22. Daniel repreendendo o rei, ó, 5:22. Ó, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste teu coração, ainda que saibas tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvor a Deus de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Gente, isso aí é uma coisa séria. Se você está aí me ouvindo e tem glorificado um Deus que não cuida da sua vida, tem que falar assim, meu Deus é o meu patrão, né? Tudo que ele não pode manter você. Dá um salário, mas você pode acabar do dia para a noite. É Deus que mantém. Só Deus que mantém. Foi quem Belsazar não deu atenção, né? Não deu ouvido. E aí, vamos ver a interpretação do que está escrito na parede, né? Até agora não falou nem que estava escrito, mas vamos ver a interpretação aí. Verso 24. Eu vou ler aí, que tem umas palavras meio loucas aí, eu vou ler para vocês. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou a escritura. Parte de quem? Da parte de Deus. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Ó, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então ele falou, contou duas vezes, ele fala. Tekel, pesado foste na balança e achado falta. Pérez, que é a conjugação de Parsim, né? Devido ao teu reino, dividido foi o teu reino e dados aos medo-persas. É uma língua bem específica, né? Então, olha só, mene, mene, tekel, parsim. O seu reino foi pesado e você foi achado em falso. Agora, o seu reino foi dividido. E agora imagine eu vi isso aí, né? Pensa comigo aqui, ó. Antes da gente ler o que aconteceu. Até o verso 28 a gente leu, né? Babilônia, gente, isso é uma coisa muito legal da gente pensar. É um reino muito fortificado. Não sei como é que é o muro da sua casa, mas a maioria dos muros que eu conheço cabe máximo em cima uns cacos de vidro assim para ninguém pular, né? Uma serpentina. A gente pensa em muro, pensa em algo assim. Quando pensa no muro de uma cidade, um muro um pouco mais largo. Mas os muros da Babilônia eram chamados de jardins suspensos da Babilônia. O muro tinha muitos jardins do lado de fora, e em cima do muro, de acordo com os estudiosos, cabiam duas casas e carroças ida e volta, por uma pista dupla, em cima do muro.
Então, pensa um muro que cabe 2 casas em cima dele e uma pista de mão dupla. Era um muro muito grande. Por muito tempo falaram que isso era mentira, que mal cabia uma casa, porque acharam a Babilônia e cavaram ela. Mas era uma segunda Babilônia. Quando cavaram mais fundo, acharam outra Babilônia mais antiga que essa Babilônia, e ela tinha um muro gigantesco, sabe? E hoje se sabe. Então, Belsazar, Nabonido, Nabucodonosor achavam que ninguém passava por esse muro. Não tinha bomba, não tinha nada que passava por esse muro. Era impossível invadir. E aí vem como foi invadido, né? Quer ver se fala mais aqui, ó? É, o que ocorreu com Belsazar naquela mesma noite? Lê para nós, Calma, 30 e 31. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, lembra que depois da Babilônia, cabeça de ouro, vinha o peitoral, os medo-persas. Então, os medos agora entraram e quem entrou foi Dario. Os persas vêm depois com Ciro. Mas você vê, ele morreu na mesma noite. Como? Lembra que eles estavam bebendo vinho e se embriagando e tudo felizão? Então, eles aproveitaram essa grande festa, todo mundo meio chapado. Agora o pessoal estava chapado, é com medo, um negócio meio estranho, né? E eles fizeram o seguinte: os medos sabiam que no meio da cidade passava o rio Eufrates, que irrigava as plantações. Então, eles mudaram o curso do rio e secaram o leito do rio. E invadiram pelo rio Eufrates. Entraram com exército pelo rio, porque na hora onde tem o rio não tem muro, né? Entraram pelo leito do rio, invadiram, pegaram todo mundo dormindo, bebendo, cansado, chapado, e mataram todo mundo, inclusive Belsazar. E a partir dali, Babilônia caiu e não tinha mais seu exército. Triste isso aí, né? Um reino indestrutível esqueceu de Deus e foi destruído, né? Aí a pergunta que tem aqui, tem que ler um verso antes de ler a pergunta. Apocalipse 18:4. Olha o que Apocalipse fala para todos os reinos dessa terra. Abre lá. Apocalipse 18, verso 4. Aqui é um chamado para todo mundo que vive em Babilônia nos dias de hoje. Agora, Babilônia espiritual, nos reinos dessa terra, nas religiões, todo reino que há, aonde há um líder, né? Olha o que ele fala aí, ó. 18, verso 4. Por favor, calma, lê pra gente. Ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, se você fala assim, ele mandou sair dela, só para saber quem que é ela, tá no versículo 2 aí, ó. Então exclamou em potente voz: Caiu, caiu a grande Babilônia. Então aqui ele está falando da Babilônia espiritual que vivemos hoje, né? A bagunça de religião, bagunça espiritual, bagunça de idolatria. E o mesmo apelo que foi feito a Belsazar, Deus está fazendo para o mundo de hoje. O mundo foi pesado, os reinos foram pesados e foram achados em falta e cairão diante de Deus agora, assim como caiu a Babilônia. E aí o convite que Deus faz para todos nós, pessoas que estão em religiões falsas, que estão adorando encantadores, que estão se embriagando, que estão se prostituindo, para todo mundo. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Babilônia tem o que oferecer? Tem, mas tudo que ela oferece é perecível, né? Vai ter fim, né? Olha a pergunta que ele faz na lição aqui, ó. Você confia plenamente na Bíblia, pois Sim. as profecias se cumprem com exatidão? Você confia na Bíblia? Quem confia, levante sua mão e diga eu. Confia? Agora, a segunda pergunta. Quer você estudar com oração e fervor todos os ensinos da palavra para não ser embriagado nem enganado pelo vinho de Babilônia? Quer se prevenir, não ser enganada? Amém? E por último, buscarei sabedoria e graça do céu para viver os ensinos da palavra e partilhar com os outros as verdades que eu estou aprendendo, né? Infelizmente, eles não aprenderam nada, né? Nem Nabucodonosor, nem Belsazar, nem Nabonido, não aprenderam nada com os erros deles. Que nós aprendamos com nossos erros e façamos aí juntos, sempre à vontade de Deus. Amém? Amém. Perguntas até aqui, até o capítulo 5 aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Diga para mim aí. Kaoma, Kelma, tem irmã Joaquina que entrou aí também. Josi, Cléo, alguém tem uma dúvida? Perguntas aí sobre o capítulo
5, 4 e 5, até o 5, qualquer pergunta. Senão, semana que vem, nós vamos para o último capítulo light que existe aí, que é o capítulo 6, Daniel na Cova dos Leões. Aí nós vamos entrar peixe puxado no capítulo 7, 8 e 9, que são punk. Aí acabou o descanso, né? Perguntas, não? Não, Tudo claro? Então é tudo isso aí. claro. Vamos terminar com uma oração, consagrando nossa vida ao Deus verdadeiro, Deus do céu, né? Fecha os olhinhos aí. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso Deus. Não confiamos nesse mundo, nesses encantadores, em ninguém que não seja a tua palavra. A tua palavra é verdade e ela nos liberta, e obrigado por isso. Se há algo em nós, Senhor, que ainda está nos levando à Babilônia, liberta-nos, Senhor. Tira-nos desse laço, dessa embriaguez que o mundo nos dá e nos dê a sobriedade para te seguir e sermos livres dessa destruição que virá sobre a Babilônia. Te entregamos nossa vida, nosso coração, tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Amém. Amém, né?